Bom, então, nós chegamos aqui, finalmente, na questão que está relacionada às cidades afetivas, né? O que são essas cidades afetivas? De onde surgiu? Quando eu estava na pesquisa do meu doutorado, já finalizando a minha pesquisa do doutorado em 2016, eu brinco que quando a gente termina a tese e entrega a tese, é que a tese acontece, né? E comigo, pelo menos, eu tenho vários amigos pesquisadores que também aconteceu a mesma coisa. Mas eu estava pesquisando as cidades inteligentes, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de Santiago, eu estive em Barcelona, eu estive em vários lugares aí. Na época, nós tínhamos bolsa, né, e tínhamos recursos financeiros para poder desenvolver a pesquisa com mais qualidade, né, com essa possibilidade desse network mais intenso e essa presença local, que ela é fundamental em pesquisa de campo, principalmente na área das ciências sociais, né, de estar presente no campo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha acabado de voltar acho que da Itália, eu tive um insight, eu falei, nossa, estou aqui observando que, na verdade, tem tudo isso da cidade inteligente, mas as pessoas estão voltando a ocupar os espaços públicos de uma outra forma, né? Como eu disse, o século XXI é um século ativista, por uma série de razões. Primeiro, que estamos conectados em rede. Segundo, que nós temos acesso às informações na palma da mão. É mais fácil nós fazermos essa questão de reorganização, né? De redes, como eu falei, de redes de solidariedade. A troca de conhecimento, ela é muito intensa. Isso nos empodera e nos faz ficar mais vigilantes também em relação à reivindicação dos nossos direitos enquanto cidadãos. Bom, e aí eu falei, puxa vida, então eu estou achando que, na verdade, tecnologia é ok, mas nós temos também a questão dos afetos. As pessoas estão cansadas de ficarem totalmente enclausuradas dentro dos seus condomínios e elas estão indo para as ruas, o que eu chamo de viver as cidades, né? E o que é esse viver as cidades? Isso também é uma tendência, né? Depois foi consolidada aí como o Global Macro Trends, né? Como uma tendência global, que é o viver as cidades, né? E essas iniciativas começaram a emergir tanto das pessoas fazendo as coisas de forma comunitária, como de empresas que também foram se mobilizando e o próprio governo para poder entender que era um novo momento, né? Se nós olharmos hoje para os ambientes das cidades, as cidades, elas, poucas delas, né, principalmente aqui em São Paulo, se a gente for falar de São Paulo, não é uma cidade tão convidativa para você estar na rua, né? Sempre tem aquela coisa, a rua é suja, o centro é perigoso, eu não tenho lugar para sentar. E aí eu comecei a acompanhar alguns grupos de jovens que estavam, por exemplo, fazendo caminhadas com os jovens para apreciação de grafites no centro de São Paulo. E a partir do olhar do grafite, desse caminhar pela cidade, para que esses jovens tivessem uma percepção fora do seu carro. Por quê? Porque até então as cidades todas foram planejadas a serviço dos automóveis. E esse ato de caminhar, né, alguns autores até falam que é um ato revolucionário, que é você estar presente, caminhando pela cidade, ele te permite uma série de conexões e proposições de ordem estética, cultural, né? E também de insights para percepção de quem sou eu neste lugar, quem sou eu neste universo. E eu me lembro que eu voltei, eu já tinha feito o depósito da minha tese, já estava com um livro para ser lançado, e eu sentei em casa e escrevi como se fosse um tratado, né? Eu falei assim, um manifesto, eu falei assim, cidades afetivas, as cidades do futuro serão cidades que serão comandadas pelas artes, pela ciência, pela literatura, práticas meditativas vão ser cada vez mais recorrentes, mudanças de valores, né? Na época que eu escrevi esse pequeno tratado, eu até coloco, né, essa questão que os cemitérios não têm que ser lugares, né, com medo, mas um lugar para a gente repensar a vida e pensar sobre a nossa existência, né? Então, assim, o nosso limite, o limite da existência. E aí eu fui até a SP Arte em 2018 e eu sempre falo que a arte sempre nos revela o que está por vir,
né, a arte, o filme, os filmes, a literatura, o cinema. E aí o que aconteceu é que eu me deparei com essa imagem, essa é uma escultura de um artista que nos revela muitas coisas, né? Aqui eu tenho a questão de uma pessoa numa tábua tentando sobreviver, e tem aí a questão dos imigrantes, ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa que pode estar debruçada sobre a mesa, então eu fiz aqui uma analogia ao que o Byung-Chul Han comentou a respeito da sociedade do cansaço. Realmente estamos exaustos. Muito bem. Pensando nisso tudo, então, a gente começou, eu tenho um parceiro de pesquisa, que é o Sidney Simpoto Júnior, que fez o doutorado dele comigo lá no Complexos Núcleo, na PUC, do qual nós fazemos parte, grupo de pesquisa, liderado pelo professor também Edgar de Assis Carvalho, e nós começamos, então, a dialogar a respeito dessa questão das cidades afetivas. Então, as cidades afetivas, elas vêm nessa resposta a essa questão de uma vida ultra intoxicada, uma vida onde a gente perde essa conexão, né, de quem somos e qual é esse propósito de cada um de nós e o nosso propósito coletivo, numa terra que, teoricamente, foi nos ensinada só a usar, né, usar os recursos naturais, a consumir. Ninguém se dá conta que a mãe natureza, né, que Gaia, ela é um organismo vivo e que nós somos natureza, estamos completamente interligados. Então, começamos também a pesquisar quais seriam os grandes norteadores para essa nova pesquisa, que é o Cidades Afetivas, que é um observatório dos movimentos, das manifestações afetivas que acontecem nas cidades, que estão relacionadas a coisas que nós já estávamos trabalhando, mas conceitualmente a gente precisaria ali de ter um norte, uma delimitação para poder pensar as cidades. Então, nós trabalhamos sempre em tríades, e essa é a tríade que norteia as nossas atividades, que é o convivialismo. O Edgar Morin é um dos convivialistas, existe um manifesto dos convivialistas que foi gestado, está disponível na internet de forma gratuita, nas redes sociais. Nós temos o comum, né, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que vai trabalhar muito com essa questão, né, do comum relacionado a esse impacto do antropoceno, ou seja, né, não adianta ficar só nessa reafirmação de políticas neoliberais, se cada vez mais o capitalismo ele está mandando para fora dele os vulneráveis, a pobreza e as pessoas que não são, que aqueles que a Saskia Sassen vai falar, os invisíveis, né? E esses invisíveis, eles têm que ser contabilizados, porque, afinal de contas, somos todos pertencentes de um mesmo ecossistema, né? E aí nós temos a questão do Alberto Acosta, trabalhando com o bem viver. O conceito de bem viver está super disseminado, principalmente nas políticas do Equador, a questão da reivindicação dos direitos dos povos originários, que eles são os verdadeiros guardiões das florestas, né? São muitos aprendizados ancestrais que estão ali. Nós hoje, cada vez mais, dependemos desses aprendizados para poder termos condições de sobrevida no planeta Terra. E qual foi a metodologia e qual é a metodologia da qual nós utilizamos para fazer essa observação desses movimentos afetivos que vêm ocorrendo, em especial na cidade de São Paulo? Nós usamos a metodologia de etnografia urbana, dados, né, secundários, e nós também fazemos aí todo um processo de observação do comportamento da sociedade. Eu trouxe aqui alguns exemplos que estão relacionados à questão das cidades afetivas, aqui algumas manifestações que vêm ocorrendo na Praça Roosevelt de São Paulo. Essa é um coletivo que está reivindicando a questão dos direitos da cidade, então vejam as pessoas realmente ocupando os espaços públicos, as praças, para dialogarem a respeito dessas novas formas de convivialidade,
de solidariedade, que apostam nessa via de uma alimentação, inclusive, mais saudável. Aqui o pessoal do MTST, também na Praça Roosevelt, questionando essa questão, né, da discussão que estava relacionada na época sobre a questão de uma cidade linda, porque aqui em São Paulo nós temos uma lei que está relacionada à cidade limpa, que é basicamente conter toda a questão de publicidade para poder deixar a cidade com menos poluição visual. Contudo, o que vem acontecendo hoje é que a Lei Cidade Limpa, ela também prevê uma série de benfeitorias através de parcerias público-privadas para as cidades. Tem um artigo meu disponível de uma pesquisa que eu realizei há 2 anos atrás a respeito especificamente da publicidade urbana na cidade de São Paulo com viés da Lei Cidade Limpa. Está disponível na revista Observatório das Metrópoles, e eu convido vocês a lerem esse artigo, porque é um aspecto super interessante, daí pode ser até uma via para ajudar nesses processos de o que será esse futuro das cidades. Algo também que sempre nos chamou a atenção foi a questão desse fenômeno das hortas comunitárias, das hortas urbanas. Essa é uma manifestação, né, que aconteceu com os ciclistas. Eles fizeram um circuito e pedalaram pelas hortas urbanas na região de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Aqui no Vale do Inhangabaú, que atualmente está passando por um processo de requalificação urbana, e aqui já os povos indígenas na reivindicação da cidade, dos direitos dos povos originários, e eles colocam o seguinte: plantando felicidade, né? E é muito interessante essa frase, porque eles saíram plantando sementes de milho crioulas pelo centro da cidade de São Paulo, justamente com essa concepção, né, dos povos originários, para reivindicar e mostrar que eles são os verdadeiros guardiões das florestas. Nesse dia, esse grande movimento, ele se juntou a uma luta que é histórica na cidade de São Paulo, que é a reivindicação do Parque do Bexiga, e aí nós fizemos nesse dia aí, nós participamos também, foi um abraçaço coletivo, nós fizemos a caminhada até o Bexiga, um abraçaço coletivo, aonde existe esse projeto, que por enquanto não foi aprovado, a questão do Parque do Bexiga, como também uma forma de preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade, que muitas vezes ele fica à deriva do neoliberalismo, atendendo apenas os interesses comerciais e não os direitos e os interesses coletivos da sociedade. Esse também é um projeto super marcante aqui nas Vilas Beija, na região de Alto Pinheiros. Nós temos aqui o pessoal que realiza caminhada pelas nascentes. Nós temos aqui as nascentes dos rios, do Rio Pinheiros, né? Então, eles mapearam várias nascentes e eles promovem essa caminhada anualmente. Esse ano ela foi interrompida em função da Covid, mas assim que finalizar, possivelmente ela vai ser realizada ainda esse ano. E aqui é uma oportunidade que a comunidade, né, e a própria sociedade tem de perceber quais são essas ações que esses moradores, esses cidadãos da cidade de São Paulo estão promovendo em defesa dos direitos da natureza, né? Então, ações de permacultura, ações que estão relacionadas às composteiras, os jardins de chuva, a caminhada das nascentes. Nós temos ali a Horta das Corujas, que é cuidada pela comunidade, né? Então, nós temos muitas vias para repensarmos o futuro das cidades. Quais, então, seriam essas ideias a respeito das cidades afetivas, que acho que ela combina muito com esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, a saída, ela realmente está na questão do convivialismo e na questão do coletivo, né? Os coletivos, eles têm essa grande potência, eles emergem da sociedade, eles vêm através dessas plataformas para transformar, né? E nós temos aí esse movimento também que nos convida a viver de uma outra forma, que nos convida a coabitar
de uma outra maneira. Em que momento de pesquisa hoje o Cidades Afetivas se encontra? Bom, estou pesquisando a questão de processos de advocacy, mobilização da opinião pública na reivindicação de áreas verdes na cidade de São Paulo. Existem 2 parques específicos como estudos de caso que eu trago como aprendizado. Um deles é a questão do Parque Augusta, que é um grande exemplo de como um processo de constante mobilização da opinião pública conseguiu com que este terreno ele fosse doado do privado para o setor público e aí o governo doou este terreno para a sociedade, ou seja, existe a proposta de autogestão para esse parque que está sendo implantado na cidade de São Paulo por meio de uma política pública que emerge da sociedade. Então, essa é um grande indicador de uma mudança e de uma transformação, né, decorrente de processos participativos e da mobilização da sociedade. Existe também aí um grupo, que é o Fórum Verde Permanente, que é um grupo muito atuante na questão dos parques, e aí é uma iniciativa completamente voluntária, as pessoas participam, fazem reuniões, se organizam para reivindicar os direitos da natureza, o bem comum e o bem viver. Bom, eu convido vocês, então, para participarem aí do Cidades Afetivas. Nós temos um canal no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Acompanha também o site do IEA USP, Cidades Globais. Nós temos aí uma série de artigos, nós temos dossiês temáticos, revistas, e estamos aí abertos e disponíveis para ajudar na construção de um futuro possível para as cidades. Muito obrigada.